1, versículo de 1 a 8. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Diga para o seu irmão, coisas que brevemente hão de acontecer. O livro de Apocalipse foi escrito para revelar as coisas que em breve iriam acontecer. Que coisas são essas que iriam acontecer? Irmãos, do livro da escrita do livro de Apocalipse, nós temos mais ou menos aproximadamente 2000 anos, e Deus disse as coisas breves, que iriam acontecer em breve. Então João tem uma revelação, o texto diz, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê, diga para o seu irmão, aquele que lê. Bem-aventurado aqueles que ouvem, diga para o seu irmão, os que ouvem. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam, diga para o seu irmão, guardam. Então aqui diz, bem-aventurados que ouvem, que leem e que guardam. A primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é, você ouve a palavra? Você lê a palavra? Você guarda a palavra? Quem ouve, lê e guarda é bem-aventurado. Ah, mas eu só ouço. A palavra de Deus diz para você ouvir, ler e guardar. Então se você lê, ouve e guarda, você é alguém feliz. Sua vida está sendo direcionada pela palavra. As coisas porque o tempo está próximo. Diga para o seu irmão, o tempo está próximo. Diga para o seu irmão, muito próximo. Nós estamos, irmãos, depois da escrita do livro de Apocalipse, mais ou menos 2000 anos. Já se passaram. E o texto diz, as coisas estão próximas. Vamos continuar lendo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, ele vai escrever as 7 igrejas, graças à voz e da parte de Deus, daquele que é, que era e que há de vir. Diga para o seu irmão, há de vir. Há uma promessa aqui, que é, que era e que há de vir. A igreja aguarda a vinda de Jesus. Olha lá, daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, diante do seu trono. Verso 5, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Pode continuar. E nos fez reino, sacerdotes, para Deus seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Amém. Eis que vem como as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui, queridos, nesse texto, está reafirmando a volta de Jesus Cristo. A volta de Cristo. Sobre isso que eu quero falar nessa noite. A revelação de Deus a João na ilha de Patmos. Mas antes disso, os discípulos estão todos no último momento de Jesus na terra. Então, a palavra de Deus diz que Jesus começa a se levantar. Capítulo 1 de Atos. E ele começa a se levantar e vai chegando perto das nuvens. Então,
os anjos aparecem e começam a dizer assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus que viste subir, do mesmo modo voltará. Quando Jesus sobe, tira os seus pés da terra, então os discípulos estão ali olhando. Então o anjo diz: do modo como ele subiu, ele vai descer, ele vai voltar. Amados irmãos, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que guarda. E é por isso, irmãos, que de vez em quando eu estou voltando a falar sobre a volta de Jesus. Porque, irmãos, nós estamos vivendo num mundo sem amor. Nós estamos vivendo num mundo materialista. Nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas elas estão tão enganadas, intertidas com tantas coisas, que nós não nos lembramos da volta de Jesus. Olha, irmão, seja sincero. Quem lembrou da volta de Jesus hoje, de manhã cedo, quando acordou? Nós lembramos de uma série de coisas, mas não lembramos da volta de Jesus. A volta de Jesus, ela está ensinada na ceia, para que a igreja não se esqueça. Todas as vezes que a igreja participar da ceia, diz assim: faça isso, até que ele venha. Participe da ceia, até que ele venha. Todo o tempo a Bíblia está avisando que ele vem. E parece que o tanto de textos que nós temos sido enganados, ludibriados, e estamos nos esquecendo desta verdade que colocará fim em muitas coisas e início em muitas outras coisas. Esta verdade, irmãos, sobre o arrebatamento, a volta de Jesus. Jesus estava com os discípulos em João capítulo 14, versículo 3. E de repente ele diz assim: e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então os discípulos estão ali todos. Jesus está dizendo que vai embora. Jesus está dizendo que vai deixar os discípulos. E de repente Jesus diz: olha, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, às vezes nós ficamos perguntando: por que Jesus está demorando? A palavra de Deus diz que ele voltaria em breve, já era para ter voltado, falou que era tão breve, mas fazem 2000 anos e ele não veio. Há uma resposta. Olha a sua volta. Alguns estão ao lado de cadeiras vazias. Talvez esta cadeira vazia seria o lugar do seu familiar, do seu parente, da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus amigos. Olha o que a palavra de Deus diz, o porquê que ele está demorando. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vai dizer assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, 2 Pedro 2,9, e 1000 anos, Segunda Pedro 2,9, está aí? Esse é o texto que eu vou ler agora, 2 Pedro 3:8 a 10, esse é o que eu estou lendo, depois você volta lá no outro, tá, obrigado. Diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns, eu errei o texto, 2 Pedro 3:9, 3:8 a 9, obrigado, Igor, legal.
52, 5.2. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas por que ele ainda não veio? O texto vai dizer, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Diga a razão, porque Jesus não veio ainda, é porque Ele não quer que alguns se percam. Então, querido, Jesus está preocupado com as pessoas que você talvez não esteja preocupado. Ele não voltou ainda porque Ele quer que essas pessoas se convertam, porque quando Ele vier, coloca fim em tudo, acaba com tudo e termina tudo. Aí pronto. Então, se Ele não veio ainda, é porque Ele quer que essas pessoas não pereçam, mas que venham a arrepender-se. E aí diz assim, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Há dois sentidos, há duas etapas na volta de Jesus. Essa é a segunda etapa. Haverá um julgamento posterior à volta de Jesus. A terra será julgada, as pessoas serão julgadas, as nações serão julgadas. A igreja será tirada para não ser julgada, porque durante 7 anos haverá um julgamento muito grande sobre todos aqueles que estiverem na terra. E a Bíblia diz assim, que o Senhor abreviou a sua ira, porque senão não suportariam. A Bíblia diz que este juízo de 7 anos será abreviado em 3 anos e meio. Em 3 anos e meio, o que sobrar quando a igreja for retirada, 1/3 de toda a população mundial será dizimada em 3 anos e meio, juízo. Assim como Deus trouxe o juízo sobre a terra do Egito, Deus trará o juízo sobre a terra. A Bíblia diz que a água, quase que na sua totalidade potável, será estragada. A vegetação será totalmente destruída. Haverá fomes, haverá uma grande perseguição com aqueles que ficarem. E é por isso que nós precisamos entender da oportunidade que Deus está nos dando para o arrebatamento da igreja. Queridos, os apóstolos escreveram sobre o retorno de Jesus Cristo à terra, e eles ansiavam por esse dia. Quando eles ouviram a palavra dos anjos dizendo, varões galileus, porque estão olhando para o céu, este Jesus que viste subir, do mesmo modo, ele voltará. No texto que nós lemos, pode voltar para o texto, querido, de João, de Apocalipse, capítulo 1. João descreve Jesus como sendo a fiel testemunha. Olha o que ele diz, Jesus é a fiel testemunha. Olhamos para os homens, olhamos para as nações, olhamos e vemos tanta imperfeição, mas a Bíblia chama Jesus de a fiel testemunha. Queridos, há um texto em Daniel capítulo 2, verso 31, abre a sua Bíblia, Daniel 2:31. E eu quero explicar o que vai acontecer aqui em Daniel, quando Daniel ele tem uma visão. Daniel então tem uma visão de
Daniel. O rei tem uma visão de uma estátua muito grande, muito grande. Ela tinha a parte de cima de ouro, a parte do meio de prata, depois de bronze o quadril, e os pés, e os dedos do pé, como se fossem barros misturados com ferro. Ouro, prata, bronze e prata misturado com ferro, e barro misturado com ferro. Então ele quer entender, o rei quer entender aquela visão. E a Bíblia diz que Daniel, era dado a ele um espírito onde ele entendia, e foi revelado o mistério a Daniel. E o texto diz assim no verso 19, capítulo 2, versículo 19: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos, as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que lhe pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. No verso 31 diz assim: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti. A sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como procana das eiras de estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação, diremos na presença do rei. Daniel, então interpreta o sonho do rei. A estátua de ouro, de prata, de bronze, de ferro misturado com bronze, com barro, simbolizavam todos os reinos do mundo em todas as épocas. A cabeça de ouro representava a Babilônia. Se você é um conhecedor da história, você vai entender o que eu estou dizendo. Depois os medos e os persas, eles venceram o reino da Babilônia. Alexandre o Grande. Depois de Alexandre o Grande, foi dividido em 4 reinos: Ptolomeu, Seleuco, Antíoco e Epifânio. Então o reino dos medos e persas cresceu. Depois, então veio primeiro a Babilônia, a Grécia, Alexandre o Grande. Depois os 4 reinos que eu acabei de dizer, os medos e persas. E depois então veio os romanos. Mas cada reino que se instaurou na terra representava aquela estátua, estava representando todas as nações que se tornariam grandes e iriam dominar o mundo. Mas de repente foi vista uma pedra, olha só, lançada sem o auxílio de mãos. E esta pedra veio e ela esmiuçou o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o barro, e não ficou nada. E aquela pedra se tornou uma grande montanha. Então Daniel dá a interpretação. A estátua representam todos os reinos, em todos os tempos. Nós estamos vivendo o último reino. O reino
dos 10 dedos, dos pés de barro misturado com ferro. A pedra lançada sem o auxílio de mãos é a rocha angular que os construtores rejeitaram. A pedra angular de esquina, o Senhor Jesus Cristo que foi rejeitado. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esta pedra lançada sem o auxílio de mãos, ela vai destruir todos os reinos e se estabelecerá um reino eterno, que é o reino de Jesus Cristo. Queridos, esta visão de Daniel, ela ainda está em andamento. A terra ainda está sob o domínio dos homens. Mas haverá essa grande rocha lançada. Desafio você a olhar a história de Daniel, ver no capítulo 12 como Deus revela para ele as coisas que iriam acontecer depois. Querido, Jesus é descrito como primogênito no capítulo 1 de Apocalipse. Ele é descrito como a fiel testemunha. Ele é descrito como o primogênito dos mortos. Ele é descrito como o príncipe dos reis da terra. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele reinará por direito e todas as coisas da terra já pertencem a ele. Colossenses capítulo 1, versículo 17 diz: Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Quando ele veio a primeira vez, ele veio como Cordeiro de Deus. Quando ele voltar, ele voltará como leão da tribo de Judá. Ele veio como cordeiro, mudo perante os seus tosqueadores, foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca, entregou a sua vida, mas ele virá como o leão que ruge, o leão da tribo de Judá, porque o leão representa o rei entre os animais, e ele é chamado o leão da tribo de Judá. E a palavra de Deus diz, coloca o texto para mim, querido, Apocalipse 19 e 16. No manto, sobre a coxa dele, quando ele voltar, no manto, sobre a coxa dele, tem escrito o nome. Qual é o nome que está escrito na coxa dele? No manto? Vamos dizer juntos? Ele é o Rei dos Reis. Mais uma vez, ele é o... Queridos, é a pedra que foi lançada. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A pedra que foi lançada sem o auxílio de mãos. A palavra de Deus diz em Apocalipse que Ele é o Cristo que nos ama. Nunca houve um tempo em que Ele não nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Ainda sendo pecadores, Ele morreu por nós. Querido, quando você era ímpio, quando você estava morto em seus delitos e pecados, quando você era inimigo de Deus, Ele morreu por você. O caminho para Deus é pela cruz de Jesus, só pelo sangue de Jesus, só pela vida dele. Não há outro caminho. Hebreus 9:22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Foi preciso que ele morresse, seu sangue fosse vertido, derramado, para que os nossos pecados fossem perdoados. A segunda pergunta é: quando ele vem? Quando é que ele vem? Eu não sei, nós não sabemos, mas Ele virá. Ele pode vir a qualquer momento. Ele pode vir a qualquer momento. Queridos, há um texto da palavra de Deus
Mateus 24, 34 a 39 diz assim: em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. A geração é a nossa, que é a geração que viu a figueira florescer. A figueira é Israel. A geração que viu Israel se tornar nação. Esta é a geração que vai ver a volta de Jesus. Israel se tornou nação novamente em 1948. Então, uma geração de 70 anos, nós estamos dentro dessa geração. É a geração que vai ver a volta de Jesus. A Bíblia diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mas olha a dica que ele dá: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim, como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele dá uma dica. Nós estamos vivendo uma geração semelhante à geração de Noé. A geração de Noé não tinha temor de Deus. A geração da época de Noé não tinha respeito pelo próximo. A geração na época de Noé, essa geração era ímpia, era corrompida dos seus valores. Era uma geração que casavam, davam-se em casamento, bebiam e comiam. Sabe o que significa isso? Ninguém se preocupava com mais nada, simplesmente em festejar a vida na terra. E não perceberam até que Noé entrou na arca. E aí veio o dilúvio. E aí o dilúvio veio. Um dia, Deus dirá assim: o tempo acabou. Queridos, há um texto em 1 Tessalonicenses, querido, coloca para mim, capítulo 4, versículo 13 a 18. Olha o que Deus vai falar nesse texto para nós, na sua palavra, diz assim: não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, assim os que têm Jesus dormem. Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Irmãos, haverá um momento da volta de Jesus. O anjo vai tocar a trombeta. Os que estiverem mortos em Cristo, os que morreram em Jesus, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estiverem vivos e forem filhos dele, de Deus, irão subir para encontrar com esses que já saíram da sepultura. E a Bíblia diz que encontrar com Jesus nos ares. E a Bíblia diz assim, olha o que diz nesse momento: e assim estaremos para sempre com o Senhor. O que vai acontecer? Haverá o momento da ordem. O anjo vai tocar a trombeta.
Os que estiverem mortos, que morreram em Cristo Jesus, aceitaram Jesus Cristo como Salvador, estão mortos. Irmão Antônio Amaro, irmão José Gonçalves, esses irmãos que morreram há muitos anos, são baluartes aqui da igreja. Irmão João Alves, irmão Antônio Bento Agassi, Mandelina, irmã Maria Rocha, mãe Yolanda, esses irmãos, irmãos, a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro, e vão subir, estão subindo. Quando eles estiverem subindo, nós teremos o corpo transformado, e vamos subir também, e vamos encontrar, e vamos subir juntos, e a Bíblia diz que daquele momento em diante, estaremos para sempre com o Senhor. Como eu espero esse dia. Se a sua vida na terra, tudo que você vive e faz, é para guardar esse dia, querido. Quando a trombeta tocar, isso vai acontecer com você. Queridos, por que ele vem? Eu preciso responder essa pergunta. Ele vem por quê? Por que ele vem? Primeiro, ele vem para recompensar. Diga, recompensar. Líder de célula, supervisor, líder de rede, o seu trabalho não é em vão. Amém? Líder, operoso, homem e mulher, aquele que está envolvido na obra, é a primeira razão porque ele vem, é para recompensar o seu povo. Olha esse texto, Apocalipse 22:12, você que anuncia o nome dele, prega o nome dele, anuncia o nome dele, você que fala do amor dele, você que sai anunciando pelos quatro cantos sobre a salvação, ele vem para recompensá-lo. Olha o texto, diz assim: eis que venho sem demora, olha lá, está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um, diga a cada um, segundo a sua obra. Queridos, ele vem sem demora, o texto está dizendo, ele vem sem demora, e o seu galardão está com ele, o seu galardão, ele tem galardão para galardoar, para abençoar, ele tem recompensa, ele vai recompensar o seu povo. Diga para o seu irmão assim, pare de esquentar a cadeira, querido. Diga assim, começa a falar de Jesus, começa a trabalhar. Queridos, aqui na terra, nós estamos alistados no exército, e nós estamos aqui para falar do amor dele. Líder de célula, tudo que você passa na sua vida, suas lutas, suas batalhas, tudo que você enfrenta, ele sabe recompensar, ele é justo, ele é fiel. Querido, tão certo como haverá recompensas, também haverá julgamento. Assim como haverá recompensas, também haverá julgamento. E ele vem para executar juízo. Agora é dureza. Judas 14:15, coloca para mim. Judas 14:15, já estamos quase terminando. Olha para você saber quem é que vai ser julgado. Eis que veio o Senhor, com os seus milhares de santos, para executar juízo sobre todos, e convencer a todos os ímpios. Capítulo 1, versículo de 1 a 8, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer.
e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Diga para o seu irmão, coisas que brevemente hão de acontecer. O livro de Apocalipse foi escrito para revelar as coisas que em breve iriam acontecer. Que coisas são essas que iriam acontecer? Irmãos, do livro da escrita do livro de Apocalipse, nós temos mais ou menos aproximadamente 2000 anos, e Deus disse as coisas breves, que iriam acontecer em breve. Então João tem uma revelação, o texto diz, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo quanto viu. Bem-aventurado aquele que lê, diga para o seu irmão, aquele que lê. Bem-aventurado aqueles que ouvem, diga para o seu irmão, os que ouvem. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam, diga para o seu irmão, guardam. Então aqui diz, bem-aventurados que ouvem, que leem e que guardam. A primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é, você ouve a palavra? Você lê a palavra? Você guarda a palavra? Quem ouve, lê e guarda é bem-aventurado. Ah, mas eu só ouço. A palavra de Deus diz para você ouvir, ler e guardar. Então se você lê, ouve e guarda, você é alguém feliz. Sua vida está sendo direcionada pela palavra. As coisas, porque o tempo está próximo. Diga para o seu irmão, o tempo está próximo. Diga para o seu irmão, muito próximo. Nós estamos, irmãos, depois da escrita do livro de Apocalipse, mais ou menos 2000 anos. Já se passaram. E o texto diz, as coisas estão próximas. Vamos continuar lendo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, ele vai escrever às 7 igrejas, graças à voz e da parte de Deus, daquele que é, que era e que há de vir. Diga para o seu irmão, há de vir. Há uma promessa aqui, que é, que era e que há de vir. A igreja aguarda a vinda de Jesus. Olha lá, daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, diante do seu trono. Verso 5, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Pode continuar. E nos fez reino, sacerdotes, para Deus seu Pai. A ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Amém. Eis que vem como as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui, queridos, nesse texto, está reafirmando a volta de Jesus Cristo. A volta de Cristo. Sobre isso que eu quero falar nessa noite. A revelação de Deus a João na ilha de Patmos. Mas antes disso, os discípulos estão todos no último momento de Jesus na terra. Então, a palavra de Deus diz que Jesus começa a se levantar. Capítulo 1 de Atos. E ele começa a se levantar e vai chegando perto das nuvens. Então, os anjos aparecem e começam a dizer assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus que viste subir
do mesmo modo voltará. Você está preparado para a volta de Jesus? Querido, mais cedo ou mais tarde Ele virá. Ele vem, primeiro, para galardoar os seus, os fiéis. Quem for fiel no pouco será fiel no muito. Segundo, Ele vem para juízo. Ele vem para julgar todos aqueles que o rejeitaram. Terceiro, Ele vem para estabelecer o seu reino, a pedra lançada sem o auxílio de mãos. Eu queria falar com você. Há uma oração e uma decisão que pode mudar a sua história e colocar você no arrebatamento. O arrebatamento é um evento que vai acontecer para tirar a igreja desse mundo quando virá o julgamento. E eu quero perguntar a você nessa noite: você está preparado? Você está preparado para a volta de Jesus? Se você não está preparado, você quer se preparar? Você quer orar comigo aqui nessa noite? Entregando sua vida a Jesus e dizendo: eu quero estar nesse dia. Eu quero estar no arrebatamento. Eu não quero ficar aqui. Eu só li a palavra de Deus para você. Bem-aventurados que ouvem, que leem, que guardam essa palavra. Se você ainda não tem certeza disso, mas você quer ter certeza, levante-se no seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Quero convidar você a se levantar e vir aqui. Eu vou orar por você. Há alguém aqui nessa noite? Se ele vier hoje, você está preparado? Amém. Alguém pode ficar com ela aqui? Há mais alguém aqui nessa noite? Queridos, eu não vou orar emocionalmente com você, para abalar você emocionalmente. Essa é uma decisão. E ela tem que ser direta. Há mais alguém? Olha para cá não. Começa a orar e dizer: Senhor, eu quero ficar preparado, quero estar preparado. Mas se você não estiver preparado, querido, vem para cá, agora. Eu quero orar por você. Talvez seja a oportunidade que você está esperando. Alguém? Mais? Amém. 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 Há mais alguém aqui nessa noite? Chega um pouquinho mais para frente, queridos. Tem mais pessoas chegando. Pode, encosta mais no altar. Isso. Aqui, alguém abraça esse rapaz aqui, ó. Senta com ele aqui. Lá. Fica lá com ele. Esse rapaz ali, ó. Há mais alguém aqui nessa noite? Mais alguém aqui nessa noite? Aqui, ó. Duas senhoras aqui, por favor. Duas senhoras, levantem. Vem para cá, abracem elas. Aqui, por favor. Aqui, ó, duas senhoras aqui, duas irmãs, por favor. Líderes de célula. Comece a orar. Comece a orar com eles, querido. Comece a orar com eles. Chega mais para frente, pode chegar mais para frente, para sobrar espaço lá atrás. Há mais alguém aqui nessa noite? Eu sinto que há muita resistência aqui. Querido, eu não estou apelando emocionalmente, eu só estou dando para você oportunidade.
Há mais alguém aqui nessa noite? Vem para cá, quero orar por você. Alguém abraça essa jovenzinha que está chegando aqui agora. Isso, uma moça, abraça aquela mocinha ali. Os crentes oram agora. Vocês estão preparados? Vocês entram em batalha de oração, os intercessores. Há pessoas aqui nessa noite com dificuldade de sair dos seus lugares. Elas estão coladas nos seus lugares. Sabe por quê? Porque o inimigo não quer deixá-las sair do seu lugar. Começa a interceder por eles. Começa a declarar, entra em oração por eles. Começa a orar. Começa a orar. Em nome de Jesus. Deus, vidas aqui nessa noite. Vidas aqui nessa noite que precisam ser salvas. Em nome de Jesus. Há mais alguém aqui nessa noite? Sai do seu lugar, vem para cá para frente. Nós vamos fazer uma oração aqui. Quero fazer essa oração agora. Quero que vocês orem comigo agora. Vocês que vieram aqui na frente. Pode ficar de pé, queridos, e estenda suas mãos para cá. Se há mais alguém, venha para cá que eu vou fazer a oração já. Há mais alguém? Venha para cá. Quero fazer a oração agora. Vocês que vieram aqui para frente, nós vamos fazer uma oração de confirmação. Orem comigo assim: Senhor Deus, nessa noite, eu estou diante do teu altar. Eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço que tenho andado distante do Senhor. Mas nessa noite, eu declaro que eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Senhor, no dia em que a trombeta tocar, eu quero encontrar contigo. Em nome de Jesus, limpa a minha vida de todos os meus pecados. Transforma a minha vida e me ajude a viver todos os dias da minha vida andando nos teus caminhos. Eu nesta noite quebro todas as alianças que fiz, mas faço uma aliança com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar por vocês. Senhor, nessa noite, há jovens, adolescentes, há moças, há rapazes aqui na frente, que estão tomando uma decisão nas suas vidas. E em nome de Jesus, eles estão declarando que eles amam o Senhor e que a vida deles agora pertence a Ti. Senhor, naquele dia, quando o Senhor fizer chamada, eles estarão lá, junto com o Senhor. Porque nessa noite, Pai, escreva o nome deles no livro da vida. Estabeleça na vida deles o reino que o Senhor vem para estabelecer na terra, que seja estabelecido na vida deles. Reine absolutamente em cada vida aqui. Ajuda eles a romperem, a vencerem os seus temores e a andarem nos teus caminhos. Nós nessa noite agradecemos por tua palavra, Senhor. Nós agradecemos porque cremos que o Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nossa vida está nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.